A exposição Corpus, Ritualidade, Forma e Presença é uma feliz iniciativa em parceria entre o município de Leiria, através do seu museu, do Museu de Leiria, e a Diocese de Leiria-Fátima, através do Departamento do Património Cultural. Pretende mostrar no Museu de Leiria, na sala de exposições temporárias, aquilo que é uma das temáticas mais importantes do cristianismo de sinal católico, precisamente a presença real, assim o acreditam os católicos, a presença real de Deus no pão consagrado na Eucaristia, que se dá em alimento desse Deus que permanece até ao fim dos tempos e que continua a alimentar a vida da Igreja durante a sua peregrinação terrestre. Esta exposição tem 3 grandes partes, uma dedicada à ritualidade, outra dedicada à questão da forma do corpo de Deus e outra dedicada à presença real de Deus na humanidade. Estas palavras não foram escolhidas por acaso e são introduzidas por uma peça que pertence não à Diocese, mas a este museu, ao Museu de Leiria, e que nos fala precisamente da forma de celebrar a Eucaristia. Mostra-nos uma celebração a acontecer, trata-se de uma missa de São Gregório, a celebração da Eucaristia a acontecer, São Gregório Magno a presidir a celebração, e trata de uma narrativa que a tradição faz remontar precisamente ao século VI, ao século de Gregório Magno, quando São Gregório estava a celebrar a Eucaristia e havia dúvidas sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. Há várias tradições ligadas a esta narrativa. Uma delas diz que há uma mulher que não acredita na presença real de Cristo na Eucaristia, até porque tinha sido ela a assar aquele pão, a cozer aquele pão, e portanto não entende como é que naquele pão pode estar Cristo presente. E depois há uma outra narrativa que diz que é um diácono que se vê incrédulo perante este mistério. Aquilo que o milagre depois vai fazer notar é que o próprio Deus, Cristo, ressuscitado, se mostra nas espécies eucarísticas. E é a partir deste quadro que se vai desenvolver toda a exposição, não apenas mostrando as alfaias que ali estão ao serviço da Eucaristia e que vão ser expostas no primeiro núcleo, mas também a partir daquela arcatura, da arquitetura que se encontra figurada naquele quadro e que nos vai ser útil depois no final da exposição. O núcleo Ritualidade coloca diante do visitante precisamente os objetos que são usados para celebrar a Eucaristia. Desde o cálice à patena, desde as galhetas onde são colocadas o vinho e a água, desde a cruz processional que encabeça o início da celebração eucarística, desde o missal de altar aos paramentos. Mostrando até como é que a Igreja ao longo dos séculos, e também neste território de Leiria-Fátima assim aconteceu, usou da linguagem plástica, da linguagem artística de cada época para manifestar precisamente a importância do mistério eucarístico. É muito comum nesta exposição encontrarmos peças de arte antiga com peças de arte contemporânea. Esse exercício pode ver-se precisamente nas casulas que aqui aparecem, uma casula do século XVIII, precisamente até escolhida por ser a casula rosa, que é dedicada aos Domingos da Alegria, quer na Quaresma, quer no Domingo do Advento, ou uma casula já do século XXI, que nos fala inclusivamente do momento celebrativo do centenário da restauração da Diocese de Leiria-Fátima. O que é que estes objetos trazem de novidade a quem vem a visitar esta exposição? Alguns deles encontram-se nas sacristias das comunidades paroquiais e, portanto, não podem ser vistos todos os dias.
Quase todos eles estão ainda em uso pelas comunidades paroquiais e alguns deles foram restaurados, estavam em condições menos interessantes e foram então restaurados para poderem ser aqui mostrados nesta exposição. O núcleo forma permite ao visitante deter-se sobre esta palavra que vamos aqui usar com o O aberto e com o O fechado, isto é, a sagrada forma, como a documentação antiga diz, é precisamente o formato que o próprio pão estilizado tem na Eucaristia quando é dado em alimento, mas também quando é colocado à adoração dos fiéis, fazendo prolongar o louvor da Eucaristia, que já por si significa, como sabemos, a ação de graças. E essa forma é, de facto, colocada diante dos fiéis a partir das custódias que nós temos nas nossas comunidades. Aqui nesta exposição apresentamos dois tipos de custódias. Uma custódia mais tradicional, digamos assim, aos nossos olhos, precisamente a partir do formulário do século XVIII, uma custódia de grande aparato, uma custódia barroca, com o disco raiado à volta da hóstia consagrada, portanto, aquela imagem do Sol, Cristo como o Sol do mundo que ilumina a terra inteira, completamente posta diante dos fiéis a partir da ideia também da luz que nos vem a partir das gemas, das diferentes pedras preciosas que esta custódia mostra, mas depois também a partir de uma outra custódia que esteve em uso na Igreja nos anos do século XVII e que mostra a custódia em forma de templo, um pequeno templete, uma pequena igreja com duas colunas a ladear um coroamento para mostrar a forma da hóstia consagrada. E esta palavra forma tem aqui também uma outra forma, uma outra maneira de ser lida com o O fechado, a forma que dá origem àquele pão estilizado. E aqui podemos ver essa dialética que existe entre o pão que se faz corpo e sangue de Cristo, isto é, o trigo que é transformado por aquela forma no pão estilizado que depois de ser consagrado é colocado à adoração dos fiéis. O dia mais em que claramente a Igreja mostra este mistério é, como sabemos, o dia do corpo de Deus, Corpus Christi, e é por isso que esta exposição também assim se intitula, o corpo que significa o corpo de Deus na hóstia consagrada, no mistério eucarístico, mas também o corpo de Deus que é a Igreja nos seus membros e que nesse dia leva o Santíssimo Sacramento pelas ruas das cidades de forma corporativa, como é da tradição da Igreja já desde os finais da Idade Média até aos nossos dias. Para o cristianismo de sinal católico, dizer última ceia é dizer primeira Eucaristia.
E o último núcleo, que se intitula Presença, mostra precisamente essa dimensão entre aquilo que é celebrado no cenáculo da Eucaristia primeira e aquilo que é vivido pelos cristãos nos diferentes cenáculos, que são os templos, as igrejas, em que a comunidade celebra a missa, celebra a Eucaristia. Neste núcleo vamos ver duas representações da Última Ceia, uma feita de tapeçaria, de um autor, dos mais importantes autores da história da arte contemporânea em Portugal, Joaquim Correia, que faz para uma das paróquias de Leiria Fátima, a paróquia de Santa Eufémia, uma tapeçaria com a representação da Última Ceia, Cristo ao centro, com o pão e o vinho, ladeado dos 12 apóstolos, e atrás deles uma vinha, a nova vinha, a Igreja que segue à antiga Israel, ao antigo povo de Israel e que continua a celebrar-se na presença do seu Senhor, agora sacramentalmente no pão e no vinho. Esta primeira Eucaristia aparece depois confrontada com a representação da Última Ceia, em que numa peça de prata que pertence ao Museu do Santuário de Fátima, mostra o Cristo, agora não com o pão e com o vinho, mas já a apresentar a hóstia, o pão estilizado à comunidade dos 12 apóstolos. E também na bordadura dessa peça vamos ver os mesmos elementos das espigas e também da nova vinha, a videira com as uvas, que são símbolo do sangue, e as espigas símbolo do corpo de Cristo. Este lugar, museologicamente, está montado a partir de 3 outras peças que podemos considerar 3 vértices do que representa a Eucaristia para os cristãos, para o catolicismo. Por um lado, a dimensão da palavra, um ambão, que representa aqui a presença real de Cristo quando se lê a Escritura, quer a Escritura Antiga, quer a Nova Escritura, o Novo Testamento. A partir de uma outra peça, uma lavanda e um gomil, aqui se demonstra a dimensão da Eucaristia relacionada com o serviço aos irmãos, o lava-pés, que é precisamente instituído, como sabemos, o novo mandamento no contexto da primeira Eucaristia, da Última Ceia, e ainda depois uma outra dimensão, que podemos tomá-la já no contexto quer pré-pascal, mas também pós-pascal, quando os discípulos de Cristo reconhecem a própria presença de Cristo ressuscitado no partir do pão. E há também uma peça que se chama precisamente Mysterium Fidei, uma peça de Sílvia Patrício, que representa esse pão partido, porque a Eucaristia não pode apenas ser o pão que é consumido no interior das nossas igrejas, mas é também aquele pão que se reparte por todos aqueles que precisam e, portanto, essa dimensão social da Eucaristia que os documentos da Igreja também relevam. Em cada uma destas peças há um desafio ao visitante. Estas peças aparecem no contexto de zonas, de áreas espelhadas, tem um espelho, e o visitante é confrontado com a sua própria imagem quando olha para estas peças. E o desafio é precisamente esse: como é que eu me confronto no século XXI com a dimensão do anúncio da palavra, como é que eu me confronto com a dimensão do lavar os pés e do serviço à comunidade, àqueles que são meus irmãos, e como é que eu me confronto com a necessidade de repartir aquilo que é meu, com essa dimensão social da Eucaristia. Todo este cenáculo aparece a evocar esse cenáculo primeiro que era visto na exposição, naquela missa de São Gregório, naquelas arcadas que nos projetam para o infinito. Na verdade, a missa não acaba dentro do templo, dentro da igreja enquanto construção de pedra, mas prolonga-se naquilo que é o viver da Eucaristia pelas pedras vivas que no mundo constroem um mundo melhor. E por isso os visitantes desta exposição são também desafiados a olhar o infinito a partir de uma fresta que os confronta com esse lugar mais longínquo onde a Eucaristia se realiza plenamente.
É precisamente isso que esta exposição pretende demonstrar, essa dimensão outra da Eucaristia. Se quisermos, aquela velha máxima com que a comunidade cristã termina a celebração da missa, ite missa est, isto é, a missa começa agora.